Rafael Coelho criou a Rodoprima em 2008, quando ainda estava tentando se encontrar. Na época ele estava fazendo faculdade e não tinha um grande conhecimento do setor. Mas a empresa acabou se transformando em um negócio muito saudável, com um amplo crescimento e que em 2023 chegou a um faturamento de 160 milhões de reais. Para contar toda essa trajetória e falar sobre os negócios atualmente, eu estou aqui com o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast Rota do Sucesso. Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado, Letícia. Obrigado pela oportunidade. Bom, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria começar com a sua história lá do início mesmo, de como é o seu primeiro contato com o setor de transportes. Você estava na faculdade, fazendo um curso que não tinha a ver com o setor de logística, é isso? Letícia, meu primeiro contato foi por intermédio de um amigo que conversava bastante sobre negócios e novos negócios, o que a gente deveria fazer, ideias. E esse amigo foi estagiar na empresa do tio e nesse estágio ele aprendeu a fazer os transportes lá do tio sem ter o caminhão, né? Então não precisava tanto recurso. E eu vi ele muito bem sucedido logo inicialmente no negócio e imaginei, por que não eu também, né? Na época você tinha o quê? 20 e poucos anos? Estava ali na faculdade? Eu estava sem muita ambição na vida, terminando um curso aí de administração que eu não cheguei nem a terminar. E com muita ansiedade, né, em começar a empreender, a fazer alguma coisa que fosse importante para mim, né? Você queria empreender, isso já estava claro pra você? Queria. Como eu nunca fui muito bom da parte didática, nunca fui bom de estudo, nessa parte de estudar, eu achei que meu caminho era mesmo nessa parte de empreender. E aí você decide empreender, você chama um amigo, como é que começa essa história? Isso, chamei meu primeiro sócio, o Igor. Foi engraçado porque, como a gente não tinha feito nada antes, eu e ele fomos pedir ajuda a pai e mãe. E até os pais da gente negaram na época, até com um pouco de razão, né? A gente não tinha essa credibilidade toda de montar negócio. E a gente acabou pedindo às nossas mães, que disponibilizaram, acho que na época foi R$9.000, cada um pegou e demos start aí nessa empresa que se chamava Asfura Coelho. Não era nem Rodoprima na época. Asfura Coelho. Isso. E esse nome vem dos sobrenomes, é isso? Vem do sobrenome. O nome do Igor era Igor Asfura e o meu Rafael Coelho. Foi um nome até que deu boas risadas no começo. Né? Porque para o pessoal entender, Asfura Coelho... Isso, a gente chegava para fazer visita nos clientes e o pessoal da portaria brincava, Fura Coelho e tal. Aconteceu muita coisa disso. Bom, e a gente estava conversando antes aqui, a sua família nunca veio do setor de transportes e não tinha nada a ver com o setor de transportes? Não, né? Meu pai era advogado e também foi um grande entusiasta aí em empreender, né? Meu pai acho que deve ter tido uns 10 negócios na vida, nenhum muito duradouro, mas sempre foi um grande cara que sempre tentou bastante, né, empreender. E minha mãe era uma advogada que passou no concurso público e tinha essa estabilidade e mais nada em relação a empreendedorismo, não. E nada em relação à logística ali não, também? Zero. Logística zero. E aí você se junta com um amigo que vira seu sócio, o Asfura, que também não tem nenhum conhecimento do setor de logística. Isso. Também não tinha nenhum conhecimento. E o que acontece, né? A gente, para começar a dar certo em qualquer coisa, eu acho que a gente tem que estar bem rodeado de pessoas boas e que levam a gente para o caminho certo, né? Pra você ter ideia, a gente, quando começou, estava imaginando abrir um escritório no bairro onde a gente morava, lá em Recife, que era o bairro de Boa Viagem. E um amigo nosso que estava indo visitar o escritório junto com a gente disse, aqui não é o lugar de vocês estarem, não. Vocês têm que ir para o lugar onde tem os caminhões e tal. E, era um lugar bem distante. Porque o bairro era mais classe média alta que vocês moravam? Era um bairro mais... Esse bairro de Boa Viagem é um bairro melhor lá da cidade. E o lugar onde esse amigo da gente apresentou esse posto, que tinha os caminhões, que iria facilitar a nossa vida no dia a dia, era um lugar mais, sei lá, barra pesada que chama. Sim, e eu imagino que já foi uma
uma ampliação de mundo ali para você. Já, né? Eu acho que quando a gente pegava o carro e saía daquele lugar para eu ir para o outro ambiente, já era como se fosse uma mudança grande e vestir uma armadura. Vamos lá, vamos botar para frente isso. Sim. E o que vocês conseguiram primeiro? Foi o cliente ou um caminhão? Como é que foi esse início? A gente chegou lá nesse escritório, né? A gente não sabia nem como fazer um frete, nada. E consegui fazer amizade com uma sala do lado, que a pessoa já tinha uma vivência no setor de transporte. E tinha um conhecido nosso em comum que tinha uma indústria de poste, luminária, e nos deu a oportunidade de cotar o primeiro frete, né? Só que a gente não sabia fazer o frete. Então pedimos ajuda a essa pessoa que a gente fez amizade lá, e ela nos ensinou a pelo menos cotar e dizer como é que a gente faria, e a gente conseguiu vender bem o frete e fez. Tá. E aí essa primeira experiência foi desencadeando novos contatos, novos clientes, ou como é que foi? A experiência, até a própria experiência, a primeira experiência foi muito interessante, né? Porque eu acho que a partir daí que eu senti mesmo a vontade de crescer no negócio. Para você ter ideia, a gente, na hora de carregar o caminhão, a gente ajudou até a carregar. Eu e meu sócio ajudamos os carregadores lá a botar o caminhão na carga. Então, acho que ali a gente sabia que ia ter mais vontade de ir para cima. E por quê? O que te deu a vontade? É o fato de colocar a mão na massa? Inicialmente, sinceramente, eu acho que foi a parte financeira, né? A gente fez uma cotação bacana, a gente conseguiu fechar um frete com um preço bacana e viu que ia dar um retorno bom, dinheiro que a gente nunca tinha ganho, e tava dando tudo certo. Então, a gente achou um jeito de ganhar dinheiro, né? Falou, o dinheiro tá aí, tem dinheiro. Tem dinheiro. E com base nisso conseguiram atrair outros clientes, ou como é que foi se desenvolvendo? A partir disso a gente saiu para tentar outros clientes, né? Um fator que era muito importante e dificultoso para a gente na época era a questão da idade, né? A gente com 23 anos, você veja aí, a gente trabalha até hoje com carga fechada, né? Uma carga de valor agregado alto. Então, você chega com 23 anos na indústria, falar com, sei lá, o dono da indústria ou a pessoa que contrata, dizendo que um cara de 23 anos vai levar toda a produção dele e vai dar tudo certo, é mais difícil. Mas mesmo assim a gente foi conseguindo. Tá, mas aí e que tipo de estratégias usava para conseguir tirar esses primeiros contratos aí, convencer? Letícia, eu acho que uma grande dificuldade minha na época era exatamente a idade, né? Eu e meu sócio tínhamos 23 anos, então o lugar onde a gente opera é com carga fechada, né? Então, normalmente o valor da carga é um valor agregado muito alto, o valor da nota é muito alto, e eu acho que a gente tinha um pouco de dificuldade com isso, né? O próprio dono da indústria, o cara que contratava olhava pra gente jovem, vou dar meu faturamento pra esse cara aí com 23 anos. Então a gente tentava usar de alguns artifícios, deixar a barba... Parecer mais velho. Parecer mais velho, tentar mostrar que a empresa tinha um porte maior, que na verdade nem tinha. E foi mais por aí. E deu certo, funcionou pra fechar. Deu certo. A gente fala muito, tem que é o Romero Rodrigues, que é o fundador do Buscapé. Eu lembro que uma vez ele tem mania de falar essa frase, que ele diz que uma empresa no começo nada mais é do que uma ideia. Então o empreendedor tem que ser um vendedor daquela ideia. Isso. Quanto mais gente ele consegue vender aquela ideia, convencer, mais aquilo deixa de ser só uma ideia para se tornar uma empresa de verdade. Então você tem que vender um sonho, vender uma ideia, vender alguma coisa, e aquilo, quanto mais gente você convence, aí é que aquilo vai virando número, faturamento, e a gente também, né, foi queira ou não, arrumando novos clientes, e quando a gente já mostrava o portfólio dos novos clientes, e um puxava o outro, né? Já mostrava que a gente tinha condição de fazer. Isso acontecia muito. Também acontece até hoje, né? A empresa cresceu bastante de forma orgânica, e esses clientes que a gente atua bem e presta um bom serviço indicam sempre a outros.
Sempre indicam novos Isso. ali, né? E vocês foram tendo esse crescimento, mas aí com o nome Asfura Coelho, essa empresa chega ao fim, digamos assim, com o sócio, o Asfura aí, no caso. Isso. A gente em 2008 começou, em 2011 a gente estava tendo um boom muito grande lá na região, no Porto de Suape, de empresas que estavam bem no setor de locação de máquina e equipamento. Meu sócio quis ir por esse lado e eu disse, não, vou continuar no transporte. Eu acreditava muito no setor e eu disse, você pode ficar até com a empresa já tinha gerado um crédito bom no banco para ele comprar as máquinas e equipamentos dele, e ele ficou com essas fura-coelho e eu abri a Rodoprima, sozinho. Tá, ele mudou, ele continuou com o CNPJ, o histórico ali. Isso. E você segue em carreira solo. Sigo em carreira solo e do zero de novo. E aí, como é que foi pra você, de repente, se ver sem o sócio ali? Foi difícil no começo, entender? Ou você já tinha a segurança, a cartela de clientes? Não, continuei com a carteira de clientes. Na época a gente não estava nem com tantos clientes assim. Eu acho que foi talvez por esse motivo que ele tentou empreender para outro setor. Mas já não era novo para mim, né? Então foi mesmo que uma continuidade. Só mudou o nome que ficou mais fácil de falar e o CNPJ. Sim. O nome ficou mais fácil de apresentar aí na recepção e tal. Não era Fura Coelho, mas... Isso. E o crescimento se manteve contínuo, sempre focado muito em indústria. Como é que era? Isso, a gente sempre focou em indústria, né? Eu acho que para o tipo de carga que a gente opera hoje, que é a carga fechada, eu acho que o setor que mais me dá volume para a gente ter condições de faturar é a indústria, né? Então sempre foi o nosso maior foco. Tá. Indústria de transformação. Indústria de transformação, varejo também pega alguma coisa ou não? Pouco. O nosso grande forte é a indústria de transformação, realmente. A expansão de vocês por outros estados, outras regiões, ela começa ainda com as Fura Coelho ou vem dessa época solo? Como é que começa essa expansão? A gente, em 2016, recebeu um convite de um grande cliente nosso da época, um cliente importantíssimo, que o próprio fez uma fusão com outra empresa do setor e abriu uma nova fábrica em Aparecida Taboada. Eu acho que ele tinha uma isenção fiscal lá, e um dos sócios da fusão, uma das partes da fusão, quando chegou lá, viu que tinha problema de logística, fez, tem um cara em Recife que resolvia minha vida lá, vamos chamar ele e tal. E me chamaram, e para mim foi uma dificuldade na época, porque eu já tinha uma parte bem estruturada da empresa em Recife, né? Tinha uma vida mais tranquila, e Aparecida do Taboada era uma cidade muito distante, né? A gente, para você ter ideia, pegava Recife, São Paulo, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto pegava um carro 300 quilômetros para chegar. Então pode ser que eu vá para lá e acabando que eu deixe meu negócio, sei lá, meio descoberto lá em Recife. Aí foi um momento que eu chamei um grande amigo meu, que até hoje é meu sócio, o Bruno, que ele também trabalhava no setor privado e decidiu empreender, e acabou que no final não deu certo os negócios dele. E era um cara que eu sempre quis perto de mim, porque eu achava que ele me completava. Minhas deficiências eu acho que eram as qualidades dele. E chamei ele para o projeto, ele aceitou e a gente abriu essa filial em Aparecida do Taboada, no Mato Grosso do Sul. Legal. E você chegou para ele com essa ideia, ele topou na hora? Como é que foi esse processo de convencimento, esse namoro aí para virarem sócios? Eu vi lá que a situação dos negócios dele não estavam bem, liguei, Bruno, e aí? Tô com esse projeto novo, não tô querendo ir para lá, que pode ser que eu deixe aqui em Pernambuco descoberto. E ele topou de prontidão. Dei um percentual do resultado lá para ele, que motivou bastante. E assim, desde o início lá, já começou a dar certo. Deu super certo lá no começo. Para mim foi até um alívio muito grande, né? Porque, queira ou não, eu tirei esse amigo da estabilidade dele para aventurar comigo, né? Sim. Nessa nova jornada. Para ir para um setor que eu imagino que ele nem conhecia ainda, Nem conhecia, exatamente. Mas era um cara que prometia dar muito e até hoje dá. E você mencionou como ele te
complementa, né, nas Isso. coisas ali. Vocês são muito diferentes até de pensamento, de visão de negócios? Ou nessa parte vocês são parecidos, mas em qualidades profissionais e técnicas vocês são diferentes? Como é que é? Letícia, eu vou falar, ser bem sincero a você. Uma das coisas que mais fico feliz hoje na empresa é a questão do pensamento de negócios, tá? A gente é muito alinhado e eu acho muito importante, assim, de ser alinhado. A gente, lógico que pensa diferente em algumas coisas, mas sempre com um pensamento próximo um do outro, e como a gente respeita muito, assim, a inteligência do outro, a forma de agir do outro, a gente acaba sempre chegando num consenso, sabe? Uhum. E em relação a empreender solo, você teve uma experiência sozinho e uma experiência com sócio, aí duas, né? Mas de novo um retorno de um sócio. O que você avalia que tem de bom e ruim em solo versus em ter um sócio? Eu acho que eu não gosto de generalizar nada, sabe? De você dizer, não, com sócio é bom, sem sócio é ruim. Eu acho que eu achei um grande sócio, eu acho que é uma grande virtude do empresário achar as pessoas certas. Acho que ninguém faz nada só. Então, eu acho que eu achei a pessoa que me completava nos negócios. E eu acho que ele também, vice-versa, e a matemática deu certo. A gente somou, né? Sim. Além de ele te completar, teve outras características, qualidades que você, no começo, não tinha como empreendedor e que, aos poucos, para gerir uma equipe maior, teve que desenvolver, que você sente que teve que criar aí? Sem dúvida. No decorrer do processo da empresa, né, os desafios, você vai melhorando em muitas coisas, né? Hoje a gente está com 120 colaboradores, fora os motoristas, só de financeiro e administrativo e operacional. Então, os desafios que vão aparecendo, a gente vai aprendendo e vai melhorando, né? Eu acho que é por aí. E falando em desafios que você falou, pelo que eu entendi da história, em questão de desafios que vocês enfrentaram, teve um cliente grande aí, que era grande para vocês e que um momento entrou em recuperação judicial, foi isso? Tem esse episódio? Isso. Até nisso a gente, quando relembra assim, o passado e as coisas que aconteceram, tem muito a agradecer, né? Porque eu acho que as coisas ruins que aconteceram com a gente, graças a Deus, no momento já estava preparado, assim, né? A gente é uma empresa saudável, é uma empresa que não tem dívida em banco, a gente é uma empresa que gera caixa. Então, todas as dificuldades que apareceram, a gente sempre soube navegar bem nesse oceano das dificuldades, né? Em que ano foi isso que teve esse cliente? Esse cliente foi o cliente que me levou lá para aparecer o tabuado, né? Eu acho que em 2020, eu acho que foi a recuperação judicial dele. Só que em 2020 a gente já tinha tomado assim tomado conta boa do setor lá da região, né? Depois de aparecer o tabuado, a gente abriu outra empresa, outra filial em Três Lagoas, que é uma região mais rica, de mais indústrias, e a gente conseguiu prospectar muito negócio lá. Então é isso que eu digo, aconteceu na hora que poderia acontecer. A gente já tinha outros clientes, já tinha uma empresa bem saudável, então a gente conseguiu passar por cima disso. Que aí tá o desafio de não... que o empreendedor nunca pode achar que está estável ali. Não, meu cliente é bom, é forte e vai garantir no fim do mês, né? Exatamente. Esse cliente, inclusive, o dono era um banco, né? A gente nunca pensou que isso pudesse acontecer. Foi a única vez que aconteceu, graças a Deus. Mas aconteceu no nosso negócio não tem tempo para a gente pensar em passado, não. Passou o problema, vamos para frente e vamos desbravar novas coisas aí. É só cuidar para não acontecer de novo, né? Isso se acontecer é uma imprevisibilidade do setor e tem que dar um jeito ali, né? Isso. Eu imagino. E em relação ao foco hoje da empresa, vocês continuam com foco na indústria? Vem a expansão em alguma região específica? Estão focados em crescer em alguma região? Como é que estão os negócios? Letícia, hoje nossas operações abrangem todo o país, né? A gente antigamente fazia muito só transporte, né? Hoje em dia a gente tem parte de armazenagem também. A gente tem 12 mil metros de galpão numa região que faz divisa com São Paulo, Minas e Rio. Então a gente está bem centralizado aí na região sul, sudeste, centro-oeste. Também em Londrina a gente tem galpão.
Então, a gente hoje está com esses 2 mercados, né? Que ajudam, um tem sinergia com o outro e ajudam muito a gente a conquistar novos clientes, né? Não sei se eu comentei com você, mas assim, a empresa da gente sempre teve um crescimento muito voltado à qualidade do serviço. O cliente indicando o outro e com isso a gente sempre foi crescendo dessa forma, né? A gente, depois que de uns 3 ou 4 anos para cá, a gente montou o nosso departamento comercial e que vem trazendo grandes frutos para a gente e provavelmente a gente deve conseguir novos clientes. Vocês não tinham um departamento comercial e aí foram estruturando? Como é que foi esse desenvolvimento? Isso. A gente tinha muito... A gente conseguia muito cliente por indicação, né? Indicação dos próprios clientes. Ó, vai lá, esse cara consegue fazer bem e tal. E a partir desse departamento comercial, a gente conseguiu atingir mais empresas e conseguiu entrar em mais empresas. Tá. E aí tá expandindo ainda esse departamento. Estamos expandindo. Com vários desafios, mas estamos expandindo. E como é que funciona para você a parte de gestão de pessoas, né? Você falou um grupo grande de colaboradores hoje. Foi algo que você foi aprendendo naturalmente? Como reter os funcionários? Como é que é isso hoje para você? É isso, Letícia. A gente vem aprendendo a cada dia, né? Eu acho que até hoje a gente aprende bastante e essa foi uma parte difícil, mas a gente hoje tem um departamento de RH e a gente acredita muito que a gente só consegue chegar a algum lugar se as pessoas estiverem felizes, né? A gente tenta fazer de tudo para que os colaboradores da gente trabalhem num ambiente saudável. A gente faz de tudo também para que o cara fique... desperte nele a vontade, o senso de dono também, dando bonificação, premiando o pessoal. Então a gente acha que, como nosso serviço, como a gente trabalha numa empresa de serviço, se o nosso colaborador estiver feliz, ele vai fazer um serviço feliz e provavelmente o nosso cliente vai ficar feliz também. Falando dessa parte de serviço, é um setor que ao mesmo tempo também exige um bom serviço, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia tem crescido muito na parte tecnológica, né? Como é que vocês veem essa questão no negócio? O quanto é preciso usar a tecnologia e quanto vocês investem nisso para crescer? É um setor que a gente realmente, antigamente, não olhava para isso. E tenho certeza que o que está ajudando a gente a crescer no setor e a ter uma melhor qualidade de serviço é a tecnologia, né? Hoje, para você ter ideia, a gente tem um aplicativo próprio que a gente está pensando até em botar no mercado de precificação, de quando a gente participa dos bids dos clientes. Então, a gente está sendo bem mais assertivo, né? Tem cliente que coloca, sei lá, 500 jotas para a gente precificar. E a gente, com esse aplicativo, está sendo muito mais assertivo em relação ao gerenciamento de risco, lá, análise de processo. A gente fazia muito de forma manual, a gente criou um robô que consegue fazer isso sozinho, só fazendo ele mesmo os próprios cliques e investindo muito também no setor de dados. A gente chamou uma pessoa muito boa que está ajudando a gente tem uns números mais precisos para tomar as decisões mais precisas e eu acho que o caminho é andar junto com a tecnologia, né? Sem ela acho que fica difícil de crescer. E como é que vocês hoje trabalham isso, como você mencionou, pelo jeito tudo desenvolvido internamente? Isso. Em relação a pegar soluções já prontas no mercado. Falta ainda soluções, vocês por isso acabam desenvolvendo internamente? Né? Quando a gente começou esse setor de dados da empresa, uma coisa vai puxando a outra, né? O profissional que está lá com a gente é muito competente e ele mesmo vai olhando o sistema, os dados e, tá faltando isso, vamos fazer isso para ver se a gente consegue ter uma informação melhor e tal. Quando vai ver no mercado não existe. Então, acho que vai partindo daí. Essas discussões ali internamente. E eu imagino a equipe de tecnologia é muito grande ali, porque geralmente não é, né? Geralmente é muito eficiente, só uma equipe pequena dá conta do recado. É esse o caso? Eu acho que é o caso. Inclusive, eu acho que a tecnologia vem para isso, né? Para tentar colocar menos mão de obra humana e fazer com que a tecnologia resolva alguns problemas do setor, né? A própria análise de processo, saber se os processos estão correndo de forma correta, e a tecnologia ajuda muito a gente para ter assertividade, né? Sim.
Mas eu lembrei de um ponto que você mencionou lá no começo, sobre quando ainda era as fura-coelho, vocês estavam começando, você e seu antigo sócio, sobre os pais não gostarem muito da ideia, né? Não liberarem muito dinheiro. As mães ajudaram ali, mas em algum momento o seu pai, justamente alguém com a veia empreendedora, falou: caramba, agora entendi o seu negócio. Teve um episódio marcante para você com relação a isso? Como é que foi? Não, marcante não, mas em relação a essa parte financeira, eu acho que logo após a gente dar início à empresa e mostrar... Meu pai foi lá no escritório, viu que o negócio estava andando e gostava de conversar. Como é isso? Como é que você está fazendo e tal? E eu explicando. Acho que de início ele já disse: se você precisar de recurso aí para qualquer coisa, eu te empresto aí sem juros e você pode tocar, né? E foi muito importante para mim, porque o negócio da gente precisa de bastante capital, porque normalmente os clientes têm um prazo estendido, então você tem que bancar ali toda a operação até chegar no prazo, né, de receber. Então, esse primeiro start aí de caixa foi feito com a ajuda do meu pai. Os investidores iniciais foram a família ali, os únicos, né, até agora, assim. Que foi, depois vocês foram gerando caixa para conseguir bancar. E o meu primeiro sócio teve uma importância grande nisso, né, porque imagina aí, a gente começou a entrar os primeiros recursos da empresa, aí eu já pensei: vamos fazer o que com esse dinheiro? Ele fez: não, aqui esse dinheiro a gente vai guardar e não vai tirar um centavo. A gente sempre viveu sem isso, para que a gente vai tirar agora, né? Então ajudou a gente a fazer caixa. Então, eu acho que para chegar em você ter sucesso em alguma coisa na vida, você tem que estar ladeado de boas pessoas, bons conselhos, e sem isso, acho que é difícil chegar. Sim, aproveitando que você falou em conselho, eu queria saber, no fim aqui, o seu conselho, né? Sobre alguém que começou a empreender muito jovem ali, estava num momento sem saber, né, direito o que fazer, para onde ir, em questão de a carreira em si, o curso da faculdade. Tem algum conselho que você gostaria de ter ouvido no começo da sua trajetória empreendedora e que você deixaria para quem está pensando em seguir ou está em dúvida, né, se cria uma empresa? Tem muita coisa, né, que a gente queria ter escutado quando começou, né? Mas eu acho que o que me impulsionou muito, e eu acho que eu tenho que dizer a qualquer pessoa, é de ter coragem, né? E saber que tem que transpirar o negócio e pensar o negócio 24 horas por dia, né? Tratar como se fosse um xadrez, assim. Você tem que pensar em toda jogada, em todo movimento. Eu acho que tudo tem que ser bem pensado, com cautela, mas tem que ter coragem e transpirar o negócio. Transpirar mesmo, tá ali. Isso, viver 24 o negócio horas. 24 horas por dia, pensar o tempo todo, pensar o que pode melhorar. Eu acho que o caminho é esse. E hoje a gente fala muito em tecnologia, mas eu imagino que a proximidade de vocês com os caminhoneiros, de estar ali, de embarcar a primeira carga, ajudou a transpirar mais o setor, como você mencionou. Com certeza. Esse conselho também que eu daria é esse, né? Você de não começar um negócio querendo, sei lá, partir de um cargo lá de cima. Eu acho que é importante, foi importante para mim, até para tomar todo tipo de qualquer decisão hoje que eu tomo, eu já sei o que eu vivi lá atrás, né? Então, eu conheço bem do negócio, então fica mais fácil para mim de entender as dores de um funcionário e tal, o que é que realmente aquilo pesa ou não. É um grande conselho até porque, assim, é uma indicação para qualquer um que vai começar seu negócio e tentar começar de baixo, né? E passar por todos os setores da empresa, porque fica mais fácil de você opinar em todo tipo de ocasião, né? Hoje, quando a gente vai conversar com qualquer pessoa da empresa, a gente já passou pela dor que ela já está passando e fica mais fácil de orientar. Então, se for um conselho que eu tenho que dar, é de tentar começar o mais de baixo possível e aprendendo e até chegar ao topo aí. É isso. Faz todas as funções da empresa. Exatamente, mesmo, para criar sua rota. Exatamente. Bom, muito obrigada, Rafael, por ter compartilhado a história aqui com a gente, a sua trajetória, por ter participado aqui do podcast. Eu que agradeço a oportunidade aí, Letícia, e o Fretebras também por ter proporcionado esse gostoso bate-papo. Foi um prazer, ainda mais a sua voz, né? A gente sabe que hoje não foi um dia fácil, a gente estava falando aqui antes, está um pouco debilitada, né? Atacada, mas mesmo assim, obrigada por
ter se esforçado e continuado aqui com a gente, contado a história. Eu que agradeço. Bom, e para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo Rota do Sucesso.